a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Teológica para apresentar para vocês esse tesouro aqui, ó. É uma coleção, né? São duas obras que é a História do Movimento Cristão Mundial, do Dale Irving e o Scott Sundquist, ok? Esse aqui é o volume 1, esse aqui é da capa verde, e a capa azul é o volume 2. Interessante que a primeira aqui, o volume 1, é do cristianismo primitivo a 1453, no caso século XV, né? E aqui você tem o cristianismo moderno de 1454 a 1800, século XV a século XIX. Antes da gente entrar nessa resenha, vou apresentar o sumário para vocês. Lembrando aqui, ó, editora Paulus, tá? Antes de apresentar a resenha para vocês, dá aquele like, aquela curtida no canal, nos ajuda a divulgar nosso trabalho para que o canal venha crescer, né, que o YouTube possa ver no seu algoritmo que é relevante, é importante para você e continue ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho para que o trabalho cresça e não pare, irmãos. Né? O YouTube tem realmente travado e limitado o alcance de visualização e nós precisamos, a única ajuda que precisamos, que pedimos aos irmãos é justamente que venha divulgar o nosso trabalho, né, para que o canal não venha parar. Ok? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, não deixe de passar aqui sem marcar com a sua presença, a sua inscrição e aciona o sininho das notificações. Apertou o sininho, as 3 abas vai abrir, a primeira aba, que são todas, você vai abrir e aperta a opção para não perder nenhum conteúdo. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos ver na primeira ação. Aqui no primeiro volume. Interessante aqui da Paulus que você tem aqui o sumário na parte final. Né? A gente vai olhar aqui rapidinho, porque o sumário é bastante extenso. A gente vai dar uma olhadinha nos dois. Aqui, ó. Você tem aqui prefácio, lista de mapas, lista de ilustrações. Primeira parte, pelo mundo afora. Deixa eu baixar mais um pouquinho a câmera para facilitar aqui a leitura. Vamos lá. Início do movimento cristão mundial. As civilizações e as culturas do mundo. O judaísmo no tempo de Jesus. Os inícios do cristianismo, o movimento de Jesus. Segunda parte. As diversas trajetórias do movimento cristão primitivo. A memória apostólica em vários evangelhos. O movimento cristão primitivo na Síria e na Mesopotâmia. O movimento cristão primitivo na Grécia e na Ásia Menor. O movimento cristão primitivo no Mediterrâneo Ocidental. O movimento cristão primitivo em Alexandria e no Egito. Toda a terra é estrangeira. Lembrando aqui uma observação interessante. Essa obra aqui, até que nos consta até agora, tá? Sobre história da igreja, história do cristianismo, é a única que nós temos ciência de que tem uma visão, uma abordagem sobre as igrejas orientais, ok? Você não vai encontrar em nenhuma outra obra de uma forma tão abrangente como essa obra aqui vai trabalhar. Terceira parte, a grande igreja adquire a sua forma. Surge a grande igreja, os gnósticos, os católicos, os maniqueus, os cristãos, os judeus e a herança israelita no monoteísmo, as correntes espirituais e a vida social através das culturas. Quarta parte, a era da igreja imperial, afirmações e dissensão, de 300 a 600 a.C., a conversão de Constantino e o surgimento de uma igreja imperial. Vou levantar mais um pouquinho para dar uma olhada aqui, ó. Os donatistas e os católicos, uma luta pela santidade e unidade na África setentrional romana, a controvérsia ariano-nicena e o surgimento da ortodoxia, o caminho para a Calcedônia e a diversidade cristológica, o movimento cristão no Oriente, a Síria e o surgimento de uma igreja nacional persa, o cristianismo no Egito e na Etiópia, Roma e as igrejas latinas no Ocidente, a era de Justiniano e Teodora no Império Romano Oriental. Quinta parte, novos desafios, novos começos, 600 ao ano 1000. A terra da Arábia, o profeta Maomé e o surgimento do Islã. O movimento cristão e o califado islâmico, a Síria e a Pérsia. Olha que coisa maravilhosa, hein?
o movimento cristão na África e na Espanha, a expansão do movimento cristão na Índia, na Ásia Central e na China, a formação da cristandade no Ocidente, o monacato no Ocidente, o cristianismo no Império Romano Oriental, a expansão cristã rumo ao Norte. Sexta parte, Novos Horizontes Políticos, 1000 a 1453, controvérsia e crise na cristandade, a cristandade nas cruzadas nos séculos XII e XIII, a renovação espiritual na cristandade ocidental de 1100 a 1300, a renovação intelectual na cristandade ocidental de 1100 a 1300, Bizâncio no século XIII, o cristianismo na Ásia sobre os mongóis, o Egito, a Núbia e a Etiópia, a cristandade ocidental de 1300 a 1450, o movimento cristão no Oriente até 1453, índice dos nomes de pessoas e divindades, índice dos temas. Vou dar uma olhadinha aqui rapidamente. Vou mostrar para vocês aqui um tema interessante que esse volume 1 ele vai abordar. Aqui, ó. Movimento cristão primitivo na Alexandria e no Egito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Isso. Aqui, ó. Se Apolo realmente aprendeu primeiro sobre o caminho de Jesus quando ainda estava em Alexandria, isto deve ter sido sem dúvida dentro da comunidade judaica. Os judeus eram numerosos na cidade, conforme alguns cálculos, mais que um quarto da população. Eram oficialmente reconhecidos como um povo separado com liderança política própria e direitos especiais, reconhecidos pelo imperador. Apesar de toda a sua força demográfica na cidade, ou talvez por causa disso, porém, a comunidade judaica de lá era com frequência alvo de violência. Às vezes ocorreram massacres em grande escala, tendo sido o mais devastador em 117 d.C. sob o imperador Trajano. Até durante os tempos de paz, parece que os judeus foram vítimas de níveis significativos de hostilidade da parte dos seus vizinhos. Aqui falando sobre as tensões aqui, na questão dos seguidores de Jesus em Alexandria. Ele vai fazer uma abordagem muito profunda sobre os cristãos dentro da parte oriental, aqui ó, toda a terra estrangeira. Aqui ó, olha que coisa maravilhosa essa parte aqui ó, Tomé e a missão na Índia. Aqui ó, essa parte aqui que eu vou ler para vocês. Olha. Para determinar a possibilidade da tradição de Tomé na Índia, temos de considerar o quadro histórico mais amplo do período. Por volta do século I, o mundo mediterrâneo experimentava algo como uma onda em seu fascínio pelas coisas da Índia. Esse começo aqui é mais interessante, aqui, não posso perder essa parte. Entre as mais importantes tradições de antigas missões cristãs estão as do itinerário do Evangelho até a Índia. A maioria dessas tradições identifica o apóstolo Tomé como o primeiro missionário dessa parte do mundo. Embora alguns mencionem Bartolomeu como apóstolo, a quantidade de narrativas sobre a pregação de Tomé na Índia é em si mesma significativa. Há bastante documentação histórica para apoiar ao menos a possibilidade de que o apóstolo realmente tenha viajado para aquele país da Ásia. Também, se não foi, a tradição é digna de nota histórica como um comentário de autocompreensão cristã, como uma igreja global nos primeiros séculos do movimento. Vamos dar uma olhadinha agora no volume 2. Aqui nós estamos no volume 2. Isso aqui eu vou passar esporadicamente alguns temas, irmãos, porque é bem grande esse sumário aqui, tá? Depois eu vou falar a quantidade de páginas de cada um. E aqui a gente começa aqui, ó. Duas transformações importantes. Aqui vai de 1454 a 1600. Os inícios do cristianismo na América. Pré-conquista, começa a conquista, subjugando os astecas, dominando os incas. Ok? A parte 2, o cristianismo africano no século XVI. Incursões dos portugueses, o cristianismo etíope. Aí você vem para a parte 3, cristianismo reencontra a Ásia. O cristão ocidental chega à Ásia, a igreja de São Tomé, cristianismo indiano. Olha só, irmãos, tem coisa que você não vai encontrar em outra obra de cristianismo de jeito nenhum, né? Muito difícil. Olha isso aqui.
os inícios do cristianismo no Japão, Filipinas, Índias Orientais e Indochina. Profundo, né, irmão? A Europa, ó, num tempo de reforma. Que vai falar sobre a igreja luterana, Ulrich Zwingli, a cidade de Zurique, João Calvino, a reforma de Genebra, os anabatistas. Aqui a gente continua. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera para facilitar. Aqui, ó, propagação da fé reformada, reforma na Escócia, Inácio de Loyola, jesuítas, ortodoxia dos impérios, Império Islâmico, persa, a igreja copta no Egito, a igreja ortodoxa russa, igreja ucraniana. Olha isso, irmãos. Cristianismo mundial no final do século XVI. Formações confessionais. Segunda parte, a Ásia Oriental no século XVII. As portas da China se abrem, jesuítas, Vietnã, Sião e Camboja. Muito rico, irmão. É uma obra riquíssima com temas aqui que você não encontra em obra nenhuma. Católicos e reformados na Índia Orientais, Espanha e religião católica nas Filipinas. Aí vem século XVII, sul da Ásia, os reinos africanos cristãos, na Etiópia, África Central. Aqui você tem, ó, Caribe e América do Sul, América do Norte, Europa do século XVII, e aí vem os subtópicos. Estou correndo aqui para não ficar muito longo o vídeo. As igrejas ortodoxas e a identidade cristã do século XVII, Líbano, ortodoxa nos Balcãs, cristãos armênios entre a Rússia e otomanos, os curdos entre cristãos e muçulmanos, ortodoxia na Rússia e na Ucrânia, a África no século XVIII. Nossa, só aqui, ó, 609 páginas, tá? Aqui, ó, século XVIII na Europa, iluminismo europeu, o mundo ortodoxo no século XVIII, cristianismo no leste e no sudeste da Ásia, os conflitos na Camboja, Tailândia, Índias, o sul da Ásia, Coreia. Misericórdia, hein? A América do Sul, Caribe num tempo de revolução, convulsões sociais, despertar da revolução da América do Norte, guerra da independência, surgem as igrejas americanas e africanas, desenvolvimento no Canadá. Vamos olhar aqui rapidinho. As páginas 230 que eu gravei aqui, 235, vai falar sobre as igrejas na, se não me engano, acho que é Japão e Coreia. Assim, uma obra que não pode faltar no seu estante. É uma obra acadêmica, mas com uma linguagem bem fluida. Olha isso aqui. O começo na Coreia. O encontro da Coreia com o cristianismo não começou com missionários ou comerciantes, mas com exércitos mongóis invasores. Como as provas... Aqui, ó. Deixa eu baixar aqui a câmera para melhorar a leitura dos irmãos. Aqui, provas arqueológicas indicam que houve governantes mongóis que assumiram o controle das porções da Coreia nos séculos 13 e 14. Os cristãos também estavam no exército japonês que atacou o reino eremita. Como a Coreia era muitas vezes chamado devido ao seu isolacionismo no século XVI. Durante a invasão japonesa em 1592, sob Hideyoshi, em 1536 e 1598, soldados do general Konishi Yukinaga, que liderou a marcha contra a cidade coreana de Pyongyang. No caso, Pyongyang, né, é a capital da Coreia do Norte. Se tratando de Coreia do Norte aqui. Eram na maior parte cristãos japoneses. Um jesuíta europeu, Gregório de Céspedes, acompanhado por um irmão japonês, Fulkan Eion, datas desconhecidas, chegou depois que as principais batalhas terminaram, para interceptar as tropas. Olha. Você tem aqui o crepúsculo cristão do Japão. Olha que interessante, irmãos. Hoje você não vê o Japão como sendo um país cristão, mas olha isso aqui. O Japão, como ficou dito anteriormente, no caso a continuação da Coreia, né, era relativamente aberto aos cristãos durante grande parte do século XVI, por razões que tinham a ver com as lutas políticas internas e a promessa de ajuda externa portuguesa. Olha a influência aqui. Aqui a letra, realmente, a fonte era pequena.
também com interesse pelo cristianismo. Em todo caso, o resultado foi o surgimento repentino de uma significativa comunidade cristã japonesa. Durante os últimos anos do governo Hideyoshi, a situação começou a mudar. A chegada dos frades espanhóis em 1593 trouxe uma nova abordagem para a missão e conflito entre europeus buscando influência. Os franciscanos se preocupavam principalmente com o serviço aos pobres, ao passo que os jesuítas concentravam seus esforços nos membros da classe dirigente superior. No caso, dois grupos aqui dentro do Japão se autodividindo, no cristianismo. Os jesuítas estavam temerosos de que os franciscanos não seguissem os costumes japoneses e respeitassem as autoridades. Eles seriam todos expulsos do país. Os franciscanos, por outro lado, desconfiavam dos jesuítas. Ambos estavam em dívida com os comerciantes de seus respectivos reis de Portugal e Espanha, que os apoiavam, e do desejo dos japoneses de comprar os bens que tinham facilitado os japoneses considerar as ideias ocidentais. Irmãos, que obra fantástica, tá? Isso aqui, é o volume 2, como eu falei, Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente a questão de quantas páginas. Eu fiquei devendo para vocês aqui quantas páginas tem o volume 1, que fala da igreja na antiguidade. Aqui, 635 páginas e a outra acho que é 609, Tá aí, irmãos. Uma obra de um acadêmico, tá? Para quem gosta de estudar a história da igreja, a história do cristianismo. Embora também tenha uma notícia de que parece que tem um terceiro volume que ainda poderia ser traduzido, tá? Que viria, no caso aqui, a continuação de 1800 até a Era Moderna, Mas, por enquanto, estamos aqui na expectativa. Pelo menos esses dois aqui, olha, muita informação importante e que raramente você encontra em outra obra, tá bom? Aí, História do Movimento Cristão Mundial, volume 1, volume 2, Editora Paulus, do Dale T. Irving e Scott Senquist, ok? Mais uma dica aí. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.